E aí, pessoal, Sabá, que é o Cieri, finalmente. Pessoal chegando. A Cieri cumprindo o desafio extra direitinho, muito bem. Foi sumida 3 dias da nossa live e agora chegou. Show de bola. Sabaque, Amanda entrando. Vamos aguardando o pessoal chegar. Mais um minutinho. Renato chegou. Golden, show de bola. Priscila Flor. Entraram. Larissa, seja bem-vinda. Paulinha. Paulinho. Vamos chegando, pessoal. Vamos dar um tempinho. O pessoal está se adaptando ainda a esse novo horário, né? Às 18h30. Marilanda, Bárbara, show de bola. O pessoal tá se adaptando ainda a esse horário, 18h30, tá? Vamos aguardar, porque hoje é o 11º episódio do nosso desafio de 21 dias, né? Então hoje tem notícia boa, sempre tem notícia boa. Hoje um novo desafio, um desafio legal. Cada dia um novo desafio é lançado, né? Pra gente dando um passo de cada vez nesse processo de emagrecimento. Depois vocês vão me contando aqui se vocês estão conseguindo cumprir os outros desafios, como que tá, se tá tendo dificuldade de adaptar alguma coisa, tá? Quem quiser também postar, tirar foto do que tá conseguindo cumprir, postar, também é bem legal. Só me marcar, tá? Para eu conseguir ver todos. Vocês podem postar aqui no Instagram, podem postar nos grupos que a gente tá. Muitos de vocês que estão aqui já estão nos grupos, né? Então lá no grupo a gente também consegue ter um contato legal, tá? Uma interação legal. Vocês podem ir postando foto. A foto ajuda bastante, ajuda até a nossa mente a estar mais adaptada e seguir com mais firmeza, né? Porque ali a gente acaba firmando um compromisso. Se eu tirei foto, eu tô mais interagindo, eu tô com aquele compromisso, tô mostrando para os meus colegas, para as pessoas que estão à minha volta, que eu tô conseguindo fazer. Isso vai me dando força quando vem aquelas recaídas, aquelas vontades de sair fora. Então, como é um desafio, a gente tem 21 dias para poder cumprir, então a foto vai ajudando a gente firmar esse compromisso com a gente mesmo, tá? Então isso é bem legal. A foto, eu gosto de trabalhar com ela para a gente poder trabalhar com esse compromisso e as pessoas estão à nossa volta e ajudando a gente a firmar essa força de vontade de cumprir o desafio. Ai, que bom, Marilanda gostou do horário, show de bola. Esse feedback de vocês, né, falando com a gente, dando esse retorno positivo de que o horário tá legal, ajuda a gente a manter, né, a saber se está agradando a todo mundo. O que eu tô percebendo é que esse horário, eu acho que o pessoal não tá adaptado, né, ainda a ele. Hoje mesmo já tinha mensagem aqui do pessoal dizendo que a live não ia começar às 18 horas. Eu avisei ontem, avisei nos grupos, mas algumas pessoas ainda não estão adaptadas. Aí eu já mandei aqui nesse aviãozinho que tem do lado, se vocês quiserem me ajudando, mandando no aviãozinho também, pra gente chamar o pessoal pra live, porque às 18 horas estava tendo mais gente, o pessoal estava interagindo mais. Aí talvez a gente precisa voltar para ter, né, um número legal de pessoas na live, pro pessoal interagindo também. Mas eu também gostei do horário às 18h30, algumas pessoas gostaram. Boa noite, Lucelena, o pessoal também gostaram. Mas a gente tá com um número ainda reduzido. Eu não sei se é porque a gente começou ontem, né, com esse novo horário, ou se o pessoal mesmo não tá adaptado ainda. Aí vocês podem ir mandando nesse aviãozinho aqui, a gente vai dando um tempinho maior pro pessoal ir chegando, tá? Dizendo que a gente já está online. Vocês sabem como é? Tem tipo uma setinha, um aviãozinho do lado, debaixo dessa interrogação, ao lado da interrogação, bem embaixo aí. Aí vocês conseguem clicar nele, vocês conseguem mandar. Aí vocês mandam para os colegas, para as pessoas saberem que a gente já tá online, tá? Já tá rolando a live e a gente vai dando esse horáriozinho, o pessoal ir chegando. Vai ser bem rápido, né? Nossa live tá sendo bem objetiva, bem rápida mesmo.
para ajudar o pessoal. Deixa eu ir vendo aqui. A gente vai avisando. A Grazi chegou. Grazi está sendo agora às 18h30, tá? A gente vai tentar esse horário. Algumas pessoas pediram lá no grupo. E a gente vai tentar manter. Ah, Juliana entrou, coisa boa. Saudade, Juliana. Fabiano já chegou. Melissa entrou, show de bola. Só gente boa. Aí a gente vai tentar manter esse horário às 18h30, mas a gente vai precisar saber da audiência como que tá? E no domingo, eu já vou adiantar aqui para vocês, domingo vai ser um horário especial, a gente vai fazer às 19 horas, somente no domingo, nesse próximo domingo. Mas eu vou avisar nos grupos, vou avisar nos stories também, tá? Camila entrou. O time tá ficando pesado, tá ficando só gente boa. Vou aguardando aqui. Tem horário aí, Lino? 18h36. Camila. O coraçãozinho também, o Instagram ele demora ir avisando o pessoal que a gente tá online, né? Tá avisando cada vez para um número menor de pessoas. E esse coraçãozinho também ajuda, que vai dando como se fosse uma audiência. Se vocês quiserem ir mandando, ele vai ajudando a gente. Ah, Tati, que coisa boa! Tati com a gente hoje, show de bola, Tati. Saudade de você. Simone chegando. Então tá aumentando. Aí no outro horário, às 18 horas, tava dando mais... A Gil, saudade também. Tava dando mais audiência, mas a gente continua na expectativa que vai melhorar também esse horário, tá? Pessoal que não tá no grupo ainda do desafio, tem gente nova aqui hoje. O nosso grupo do desafio, se vocês quiserem entrar para pegar os desafios anteriores, hoje já é o 11º. Os desafios anteriores estão lá no nosso grupo do Telegram, tá? Eu coloquei os vídeos de todas as lives, todos os desafios que a gente tá fazendo. Hoje é o 11º. Aí a gente tá no grupo do Telegram, o link tá no meu perfil lá na bio. Aí vocês só clicarem lá, vai direcionar vocês direto para esse grupo, lá vocês conseguem ter acesso a todas as outras lives. Hoje a gente já tá no 11º, mas ainda dá tempo, corre pessoal, o verão já tá chegando, o pessoal vai querer colocar aquela roupa no verão, aquele biquíni branco que a gente falou lá no primeiro dia, de lacinho. E o momento de começar é agora, porque quando chegar lá em dezembro, vocês vão ter desejado começar hoje, né? O tempo de fazer o corpo legal para o verão, ficar em forma, ficar saudável é agora. A gente não pode deixar para chegar lá em novembro e querer correr atrás do prejuízo, tá? Mesmo na quarentena, a gente tem muitos pacientes que começaram a reeducação alimentar na quarentena, conseguiram perder peso, fazendo atividade física. Esse desafio ele veio exatamente para estimular vocês a conseguirem também correr atrás do objetivo, né? Por mais que o momento está com muito problema, é ansiedade, é muita coisa envolvida, então a gente não pode perder esse lado, né, da alimentação saudável. Então a gente está fazendo isso para poder incentivar vocês mesmos. Fabiana, que é minha sócia em outros projetos, ela tá fazendo lives também gratuitas de atividade física para fazer em casa. Eu tô com essa live da parte da alimentação, né, para auxiliar todos vocês. Tô com esse projeto, o grupo VIP, pra gente não deixar a peteca cair, manter saudável, tá? Sempre ativo, saudável, mesmo na quarentena, até porque a gente sabe que isso é possível, né? O momento tá de adaptação para todo mundo, é muita coisa nova, muita novidade, é muita coisa que a gente tá tendo que estruturar, mas a gente não pode ir perdendo todos os lados. A gente tem que ganhar e fazer do limão que a vida dá pra gente uma limonada e correr atrás, né? E fazer desse momento uma oportunidade pra gente poder conseguir atingir o nosso objetivo. Tá? É esse o foco, essa é a ideia o tempo todo, tá bom? Dá mais um minutinho. O pessoal já... Ainda tem gente entrando. Minha mãe chegou. Minha mãe também vai participar do projeto, gente. Ela tá participando do desafio. Vamos ver o que ela vai conseguir. Mãe, posta foto, tá? Eu quero saber o que tá acontecendo aí. O que você tá fazendo? Se tá conseguindo beber água. Todo dia você vai lançando foto dos seus desafios.
E o pessoal também, todo mundo trabalhando com foto. Eu estava falando no início, o pessoal que chegou depois, a foto ajuda a gente a manter a mente mais em alerta, compromisso com a gente mesmo, com as pessoas que estão à volta da gente, tudo isso estimula, né? Quando a gente tem uma quedinha ali, quer sair fora um pouquinho, nem todos os dias a gente acorda tão animado, então se a gente está naquele compromisso, em grupos, amigos vendo o que a gente está fazendo, isso é um estímulo, né? E a gente consegue manter mais o foco, tá bom? Puxa saco vocês, ô sério, você e ela, cada uma mais puxa saco que a outra. Vamos lá, e no final eu vou ler todas as mensagens, tá? Vou ficar aqui com vocês lendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar diretamente aqui nos comentários, tá? Se vocês quiserem algo mais específico, não quiser falar aqui no grupo, não tem problema, na live, vocês podem falar diretamente lá no grupo ou no particular. Não deixe a dúvida nesse momento, não. Vamos cumprir o desafio, dando um passo de cada vez. Tudo é possível, vocês vão ver que assim é muito mais leve da gente conseguir perder peso, conseguir chegar no objetivo, né? Dando um passo de cada vez, todo dia um novo desafio. Eu gosto muito desse método, tá? Vamos lá. Eu fico curiosa já para ler todos os comentários, mas eu vou deixando para ler no final aqui pra gente não perder muito tempo, tá bom? Então, gente, hoje é continuidade, né, do desafio de ontem. Só relembrando, ontem o desafio que foi lançado foi um desafio para a gente conseguir ingerir mais fibra, os alimentos integrais para trazer mais vitamina, trazer um aporte muito maior de fibra, auxiliar na perda de peso, porque a fibra a gente sabe que faz com que o alimento, quando a gente consome o alimento, a gente não absorva tanto carboidrato, a gordura dos alimentos que já tem ali. Então, se a gente come ele de forma integral, a gente tem uma oportunidade melhor, né, de perder peso, nosso metabolismo funcionar muito melhor, sem contar os benefícios para o intestino e etc. Mas eu também citei que não é porque o alimento é integral que a gente pode comer uma quantidade maior. E do desafio de hoje, que eu achei ele um pouquinho mais difícil para quem não é adaptado, mas não é impossível, inclusive eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente conseguir manter também essa fonte integral, que é do arroz. Por que eu digo que ele talvez seja um pouquinho mais difícil? Porque às vezes as pessoas não sabem preparar, ele é mais duro na hora de cozinhar, ele precisa de um tempo maior no cozimento, precisa de uma quantidade de água maior, então as pessoas tendem a fazer ele como faz o arroz tradicional, branco, e achar ele pior, mais duro, porque realmente fica pior, né? O sabor fica mais ruim, e as pessoas tendem a achar ele não suportar. Mas assim, tudo é o preparo, a técnica do preparo, né? E a dica que eu vou dar para vocês é vocês tentarem. Eu gosto de preparar na panela de pressão, porém tem pessoas que não gostam de mexer com panela de pressão por receio, porque eu acho que é uma forma mais fácil de cozinhar, ele fica bem cozido, fica bem próximo de um arroz branco em sabor. Mas no YouTube mesmo a gente consegue encontrar várias técnicas legais, você tem que ver quais daquelas que se adaptam a você, de cozimento correto, tá? Do arroz integral. Pela mesma proposta, tá? De a gente conseguir um aporte melhor de fibras, quando a gente ingerir o arroz, esse consumo, o índice glicêmico ser menor, né? Vai chegar menos açúcar na nossa corrente sanguínea, não vai ser absorvido tanto carboidrato daquele alimento. Por isso que o ideal é que nós consumimos arroz integral diariamente, tá? Em nenhum momento eu estou falando que o arroz branco é proibido, vocês podem comer lá uma vez ou outra. Como eu falei, tem a técnica do cozimento para facilitar o sabor, né, do alimento, para facilitar a aceitação de vocês. Vocês podem até colocar aqui, se vocês já são adaptados a comer arroz integral, esse feedback é legal, podem ir escrevendo aqui debaixo na live, a gente vai lendo depois, tá? Ou se vocês têm alguma dificuldade, fala qual a dificuldade, se vocês já experimentaram, como foi essa relação, se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês comem diariamente, se tem um porquê vocês não comem, né? Tem pessoas que relatam por ele ser mais caro. De fato, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, principalmente em mercados convencionais,
né? Porque o brasileiro não está tão adaptado. Então a demanda maior é do arroz branco. A partir do momento que a gente começar a comer mais arroz integral, a demanda for maior, vai ser o inverso, né? Vai vender menos arroz branco, então o preço vai ser diferenciado. E porque teoricamente ele teria que ser até mais barato, né? Que ele tá ali integral, da forma que é colhido, sem passar por nenhum procedimento, nenhum processo, né? Então ele teria que ser mais barato. Mas como a demanda é menor, a produção é menor, por isso tem essa relação do preço. Mas como a gente sabe também tem uma quantidade menor. E uma outra forma, assim, se realmente, realmente é muito caro, não faz parte do meu orçamento, a gente tem a opção de acrescentar a fibra, tá? No arroz também, que eu posso acrescentar semente de chia, semente de linhaça, eu tô acrescentando ali a fibra no meu arroz branco, é uma opção também. Porém, o nosso desafio é tentar comer o arroz integral, mas eu preciso que vocês me deem esse feedback aqui embaixo, tá? Se vocês já comem, se vocês não comem, qual que é a relação de vocês com o arroz, o que vocês acham dele, se é relacionado a preço, e eu vou dando as opções para vocês, tá? Porque a gente já conhece bastante as opções de flexibilizar o uso dele, tá bom? Então vocês podem ir colocando aqui embaixo pra gente. Então esse é o nosso desafio de hoje, ele é complemento, né, do desafio de ontem, que ontem a gente começou a comer um passo de cada vez, a gente pegou nas pequenas refeições, que foi o pão, ou o bolo, ou o biscoitinho, né, pra gente comer sempre em forma integral, tá? E agora vem o desafio do arroz, que é a nossa porção do almoço para estar comendo mais fibra, sempre nesse sentido, tá? E se você nunca experimentou, não tenha preconceito, experimente antes. Fica atento a essa técnica de cozimento, como eu falei, ele depende de mais tempo, depende de mais água, para realmente ele ficar bem cozidinho, bem saboroso, como é feito o arroz branco. Então, às vezes as pessoas não sabem disso, né? Aí cozinha igual cozinha o arroz branco normal, realmente ele fica mais duro. Aí as pessoas já se queixam, nossa, mas o arroz é horrível. E realmente o arroz duro é horrível, né? Então a gente precisa pensar nessa forma, pensar na técnica, né? Até uma curiosidade, as pessoas realmente não sabem, nem tem que saber. Né? Isso assim, eu falo que nem tem que saber, porque se ela não for curiosa, se for de outra área, ela não tem realmente que saber disso, não. Então, nós estamos aqui para poder falar sobre isso, relatar sobre isso para vocês, tá bom? Então, ele depende de um tempo maior, de quantidade de água maior para ficar no cozimento legal, tá? Numa quantidade que seria bacana. Mas, e se você, igual eu estava falando no início, não tenha esse preconceito, experimente, tá? Tente comer o arroz integral, vocês vão ver que é possível, é gostoso. É claro que tudo que é novo, né, tira a gente um pouquinho da zona de conforto, então vocês podem achar, assim, um pouco diferente, normal, mas a ideia é a gente tentar adaptar, mudar os hábitos, porque se a gente não tiver mudança, continuar sempre do jeito que a gente tá, da forma que a gente sempre faz, a gente não vai ver resultado diferente do que a gente quer. Né? Então, se a gente quer resultado diferente, a gente tem que experimentar o novo, tentar adaptar de alguma forma. E daí, realmente, eu não adaptei, eu vou chegar para mim ou para outro profissional que tenha capacidade para conduzir vocês nesse quesito e falar, olha, realmente eu não adaptei, eu tentei dessa forma, e daí a gente vai saber como conduzir. Tá bom? Mas primeiro eu preciso que vocês tentem. Maíra tá aqui com a gente, muito legal, Maíra. Eu e Maíra também estamos num projeto, né, junto com a Fabi. Vai ficar bem legal. Para ganho de massa, né, bumbum durinho. Ah, sim, olha só, muito interessante. Agora eu vou começar a ler os comentários aqui e vou já dando feedback para vocês. Foi até minha mãe que colocou aqui, que hoje ela trocou o arroz por macaxeira. Também é uma boa forma da gente ingerir fibra, né? Lembra daqueles vegetais C que a gente falou até quando eu citei os vegetais, a importância de estar colocando eles no nosso cardápio, no nosso dia a dia? Então, a batata doce, a mandioca, o inhame, tudo isso é rico em fibra também. Então, talvez seja uma boa substituição, tá? Do arroz branco. Talvez não, é com certeza uma boa substituição. Talvez seja legal a gente usar caso não se adapta ao arroz integral. Foi uma boa colocação.
A Juliana, quais as medidas você usa na panela de pressão? Então, isso vai depender. Eu gosto mais de fazer uma quantidade maior, porque eu não gosto de ficar muito na cozinha. Então, quando eu faço essas coisas, muito assim, eu não tenho muito tempo, né? Eu já faço uma quantidade um pouco maior para eu poder congelar, porque eu não me importo de estar comendo comida congelada, né? Não tem essa. Tem que ter sempre comida fresca. Então, quando eu faço uma quantidade maior. Eu já uso 2 canecas, mais ou menos. Numa panela de pressão que a minha é aquela pequena, tamanho tradicional. E sempre a quantidade de água, ficar atenta com a quantidade de água para não... Por causa da questão da pressão, né? Que não pode ter menos para não... panela não explodir. Então, tudo isso é importante. E eu faço essas 2 canecas, nossa, dá bastante porção, assim. Quando eu tô jantando sozinha, né? Quando meu esposo não tá em casa, meu filho janta na escola, aí isso aí dá para praticamente uma semana. Aí depende também da porção, né? De cada um. Vamos lá, eu vou ler de cima para baixo pra gente não se perder. Vocês podem ir colocando nos comentários aí, tá? O Cielo tá aqui, Renato. Bom, vamos lá. A Marilanda amou o horário, bem legal. Você, Helena, boa noite. A Gilda, boa noite. Gilda chegou também, bem legal. A Gilda tá sempre presente com a gente. Que legal, Gilda, seja sempre bem-vinda. Fabiano entrou. Melissa. Vamos lá. Tati, Nutrilinda, que eu adoro. Obrigado pelo carinho, tá, Tati? Você sabe que você mora no meu coração. Vamos lá. Érica. Bom, Fabiano disse que ele come com frequência, né? Arroz integral, muito bom, Fabiano, show de bola. Já tem esse hábito, né? Gente, a gente consumindo assim essa quantidade de fibra, né? Que é a proposta do arroz integral, do pão integral, bebendo a quantidade de água direitinho, né, da fruta, vocês nunca vão ter problema com o intestino, né? O intestino ele não funciona se não tiver nenhuma doença, claro, né, associada. Ele não funciona por causa de 3 motivos. Ou é a falta de líquido, a falta de fibra ou sedentarismo. Então, a nossa proposta é fazer atividade física, tentar fazer, né, tá no desafio, mesmo que seja 10 minutinhos, 20 minutinhos por dia, para quem não faz já é muito diferente. A quantidade de líquido correta, a ingestão correta da quantidade de líquido e a fibra. Tendo esses 3, vocês nunca vão ter problema de intestino preso, constipação intestinal, que é um relato assim muito comum dos nossos pacientes. Eu posso dizer hoje que, assim, se eu não estiver fazendo uma média muito alta, de 45% a 60% dos pacientes que sentam, né, no consultório relatam constipação intestinal. É um problema muito comum. Então, e por causa de 3 coisas que são muito básicas. Então, a gente mantendo essa ingestão corretinha diariamente, vocês não vão ter esse problema. E é desconfortável, é desagradável, né? Atrapalha até na nossa alimentação correta, no nosso humor, tudo isso interfere por causa do intestino. Então, o intestino é uma... né, tá sendo estudado agora, as pessoas até citam o nosso segundo cérebro, né? Muita coisa tá relacionada ao intestino. Então, é uma forma correta da gente manter ali o funcionamento diário, é a gente pensar nesses 3 pontos: líquido, fibra e atividade física, né? Não ficar sedentário, tá sempre em movimento, vai num lugar, se pode ir a pé, dá preferência, troca pelo carro, isso tudo já ajuda, já são pequenas coisas que ajudam a gente a manter um funcionamento legal. Priscila, Flor, eu adoro arroz integral, só acho demorado o cozimento porque não uso panela de pressão. Amiga, lá no YouTube você consegue ver algumas técnicas bem legais de cozimentos mais rápidos, tá? Além da panela de pressão. Eu gosto da panela de pressão porque realmente ela é bem rápida e bem eficaz e fica bem macinho. Mas você consegue outras técnicas, tá bom? Sem problema. A Alciere não come arroz integral. Alciere, eu citei, você não come por quê? Me fala aqui embaixo, pra gente poder chegar numa conclusão. Lucelena já tentou, mas não consegue acostumar. Lucelena, você tentou com essas técnicas de cozimento? Como foi? Me conta aqui embaixo, pra gente também chegar numa conclusão. Aqui na live mesmo.
tá? Minha mãe diz que cozinha na panela. Ah, sim, uma outra opção legal é na panela elétrica. Inclusive eu já comi lá na casa dela. Ela faz pro meu pai, né, diariamente. E ela cozinha na panela elétrica também fica muito bom, fica bem macinho. Quem tem medo da panela de pressão e tem a opção de ter que tem essa panela, sabe aquelas panelas elétricas mesmo de fazer arroz? Então lá deixa no ponto certinho. A Juliana já respondi ela das medidas. Juliana, amanhã quero você aqui de novo com a gente, hein? Tá bem legal sua participação. A Jamile. Hoje a Jamile trocou arroz pelas 3 colheres de sopa de macarrão, uma troca correta. Agora você tenta dar preferência no desafio pelo quando for comer o macarrão integral também, que é uma boa adaptação também pra gente. Tava com muita saudade de comer macarrão, tá certo. Obrigada. A Flor também cozinha em maior quantidade. A Jamile não tá comendo nem arroz e nem pão. Por que, Jamile? Você não gosta? O que tá acontecendo? Sempre que você trocar, dá preferência pelo integral, tá certo. A Gilda. Já uso arroz integral há algum tempo, ainda não comecei com macarrão integral, mas pretendo logo. Ah, muito legal, Gilda. Coisa boa. Fácil de adaptar, né? É isso mesmo, a gente tem que ir adaptando aos poucos, dando um passo de cada vez, depois acaba virando rotina, a gente nem percebe e a gente já mudou ali bastante, né? Já demos um passo muito grande para uma vida saudável, para uma qualidade de vida melhor. Isso é bem legal, tá? Depois conta a sua experiência lá, como que foi no início, coloca lá no grupo que vai ajudar o pessoal. A Jamile coloca a fibra na salada, tá certo? Alciere troca o arroz por outra coisa. Você não gosta do arroz, Alciere? Então, o macarrão, ele se faz como normal, sempre é a mesma coisa, só que o macarrão, ele é mais durinho. Então, se a gente não deixar cozinhar um tempo maior do que o macarrão tradicional, ele acaba ficando bem al dente assim. Para quem não gosta, gosta dele mais macinho, aí deixa cozinhar mais um pouquinho. Vocês vão sempre testando ali, tira um pedacinho e dá uma mordidinha ali, só de provinha, tá, gente? Para ver se tá no ponto certinho, mas ele leva um tempo maior do que o macarrão normal, do que o tradicional. Bolo da Ana chegando aqui junto com a gente. Juliana vai estar amanhã, que legal. A Jamile aumentou a porção de salada e legumes e tirou o arroz porque quer perder peso. Mas é aquilo que eu falei. Se os legumes for vegetal C, ele tem que ser substituído pela mesma quantidade do arroz, porque senão você vai comendo carboidrato numa porção maior. Então, muito cuidado com esses legumes se eles fazem parte do vegetal C, aquele que a gente citou, os tubérculos, né? Se sim, você tem que comer como se fosse a mesma medida do arroz. E o arroz, ele sendo na medida certa, você não precisa preocupar com ele na perda de peso, que a gente consegue incluir normalmente se você gostar, tá? Alciere acha que o arroz não traz benefício. Iniciei em janeiro a preferência da salada e legumes. Gente, o arroz com feijão, ele depende assim do ponto de vista do benefício. É claro que a gente tem que variar ao máximo o prato, tá? Comer tubérculos, comer batata doce, comer mandioca, comer arroz. Mas arroz com feijão é proteína vegetal completa. Então o pessoal acha assim, só é carboidrato. Não, não é só carboidrato, não. Ele é um carboidrato, se for integral ainda é rico em fibra e ele ainda é rico em proteínas vegetais, né? A proteína que não tem, só falta uma proteína no arroz. E a proteína que não tem no arroz, ela tem no feijão. E a proteína que não tem no feijão tem no arroz. Então a gente sempre fala, completa, né? Um completa o outro. Então torna-se uma proteína vegetal excelente, fonte de carboidrato, claro, fonte de proteína também. Tem outros nutrientes, o arroz tem até ferro, gente, em dosagem muito menor, claro, comparado com o feijão, mas tem muitos nutrientes ali sim. Então, assim, não coloque o arroz como um vilão, não, ele não é um vilão. Ele tem uma quantidade de carboidrato, tem que ser quantificado, né? Tem que ter a porção certinha, mas a gente precisa ingerir
também, eu posso até assim falar, eu não gosto de arroz, tudo bem, eu tenho vários pacientes que não gostam mesmo de arroz, então a gente vai substituir, tá? Mas não é o vilão, se você gosta, você pode comer sim e deve, eu gosto da combinação de feijão com arroz, além de saciar bem, porque tem quantidade de fibra também muito boa, ainda é um prato brasileiro, né? Nós fomos habituados a comer arroz com feijão, então isso é legal, tá? Então vocês não acham assim, eu vou tirar o arroz e vou comer só batata doce, só mandioca. Se não for quantificado, o efeito vai ser ruim. Porque não é porque você acha que é mais saudável o tubérculo que vai ter menos carboidrato e que tem menos caloria. Não, tá? Então vocês pensam nisso também. Se não gosta, ok, né? Respeitável. Mas eu só falo isso porque realmente eu preciso falar para alertar vocês, porque às vezes vocês trocam umas trocas aí que não valem tanto a pena, tá bom? Quero perder peso, aumentei a porção de salada. Iniciei em janeiro, a preferência da salada e legumes. A Yara com a gente aqui, show de bola, Yara. Amanhã espero você aqui também, tá? Yara é minha aluna, já de um tempo, tá tendo um resultado bem legal. O meu arroz sempre faço com couve cortadinha, ou brócolis ou com cenoura ralada, porque meu filho não come quase nada, então coloco no arroz. Muito legal. O brócolis, a couve, não tem caloria nenhuma, é aquele vegetal lá que a gente fala. A cenoura já modifica um pouquinho, a gente precisa quantificar, mas também são excelentes opções para poder colocar no arroz, enriquecer em proteína, em vitaminas, né? Ali só pelo fato de estar cozinhando junto já é bem legal. Boa ação, Yara, muito legal. Alcieri dizendo, ótimo ouvir isso, pra mim ele é um vilão. Não, Alcieri, não é não. É uma coisa boa, tá? Eu posso até estar falando depois disso melhor pra vocês, mas eu acho que já consegui tirar um pouquinho de dúvida. Eu gosto de arroz, mas sempre dizem que ele só engorda. Não é assim não, pelo contrário, tá? Ainda mais se a gente fizer essa troca da fibra. Arroz com feijão, proteína completa, proteína muito boa. Infelizmente, assim, a nutrição, o que acontece? Existem muitas pessoas que gostam de falar da nutrição. Eu até evito de falar um pouco por questão ética. A gente chega no restaurante, chega na roda de amigos, sempre tem alguém falando da alimentação. Então, quando perguntam minha opinião, claro que eu dou, mas eu não gosto tanto de ficar falando, porque tem muita coisa até que é modismo, às vezes vem blogueira falar sobre isso, então as pessoas pegam umas coisas sem fundamento. Eu, por exemplo, que sou nutricionista, eu não sei explicar, porque as pessoas vêm colocando, vieram, né, porque agora isso também já tá caindo por terra, graças a Deus. O arroz como vilão, porque não é assim, a gente só precisa realmente quantificar, porque se eu comer muito, como qualquer outra coisa que eu comer muito em excesso, o nosso organismo vai passar a guardar energia, isso gera aumento do peso, então realmente a gente precisa quantificar, tá? Mas não é assim não é, claro que ele não é igual comer uma couve, comer um alface, que eu posso comer à vontade a quantidade que eu quiser, porque tem caloria, mas essa caloria é necessária, é benéfica, se eu comer na quantidade certinha, não vai me trazer mal nenhum, pelo contrário, eu consigo uma reeducação alimentar de muito sucesso e que sacia, um alimento assim que sacia, né? Então é muito bom a gente quebrar esse modismo que foi colocado, que foi falado e que, assim, é horrível, né? Então tem muita gente que fala muita besteira em relação a isso. Mas não que vocês não devam falar, não devam perguntar, pelo contrário, vocês têm que falar mesmo para poder tirar a dúvida, sempre estar perguntando, né, estar se informando com pessoas que são qualificadas, né, para poder falar isso, pessoas que estudaram exatamente para falar isso, não se inibam em perguntar, né, não é feio, não sei. Como eu disse no início, vocês não têm que saber, né, tudo, né, em relação à comida. Na verdade, cada um tem que entender da área, né, melhor assim. E entendendo um pouco da alimentação é o que vai ajudar vocês no dia a dia, né, a estar mais saudável, de uma forma mais saudável, tá bom? Yara, você tá perguntando ou você tá afirmando? Eu não entendi sobre o pão. Nath Amaral Milena entrou, coisa boa, quanta honra.
A Yara dizendo que ela também achava que o arroz não tinha nada. Ainda falam que arroz branco é parborizado. Ah, que legal que você gostou, sério, hoje da live. Arroz refogadinho é uma delícia. E Melissa também é nutricionista, tá? Hoje a gente tem uma participação muito especial, foi minha estagiária. Ela se formou há pouco tempo, muito capacitada. Ela tá até dando a opinião dela aqui, que arroz refogadinho também é uma delícia. Além de saudável, ainda é gostoso. Realmente, arroz é gostoso. Mas tem aquelas pessoas que não gostam, que não querem estar comendo. A gente até respeita, mas assim, o porquê, né? A gente não deve deixar de falar que ele também é saudável. Ele não é o vilão, tá? Entendam isso. Isso é legal a gente tá falando. Que bom que você adorou a live de hoje. Hoje eu também tô gostando, o pessoal tá interagindo mais comigo. Tá vendo como é diferente? Quando vocês perguntam, quando vocês colocam um comentário, ou quando vocês participam ao vivo, a maioria fica com vergonha. Eu não tenho nem chamado, o pessoal tá falando, oh, mas eu tô de pijama. Algumas pessoas não são acostumadas com live, também é normal. Melissa, a gente vai fazer uma participação especial aqui, hein? A gente vai combinar, tá? Para você dar sua opinião também é muito legal. A Priscila, tô arrasando. Obrigada, amiga. Vocês são demais. Milena entrando agora. Outra Milena. Cheio de Milena amiga aqui. Show de bola. Então tá, pessoal. As nossas lives, tá? Ficam sempre salvas lá. A de hoje realmente foi muito legal. Acho que vou até deixar ela salva aqui no Instagram. Mas eu deixo sempre salva lá no nosso grupo. O pessoal que não teve acesso ainda às lives anteriores, hoje a gente já tá no nosso 11º desafio, que é o desafio de tentar sem preconceito nenhum comer o arroz integral. Aí falei das técnicas, de tudo mais, então vou deixar salvo para quem não viu ainda, tá bom? E Yara, depois você pode mandar lá no grupo a sua pergunta de novo. Eu não entendi se estava perguntando ou afirmando sobre o pão. E a gente pode falar depois exclusivo sobre o pão. Ai, que bom, pessoal, que vocês estão gostando da live. Esse feedback é muito legal pra gente poder continuar. Show de bola. Que bom que eu tô atendendo a expectativa de vocês. Milena tava numa reunião, eu sei, Milena. Nossa vida tá uma correria nesses home office, né? Tá? Aí eu vou deixar salvo aqui. Se vocês quiserem entrar lá no grupo, que ainda não tá lá no grupo do Telegram, tá? E essa daqui hoje especial eu vou deixar salva aqui também. Algumas eu tenho deixado salva no Instagram pro pessoal ver que a gente também tá na live. Amanhã às 18h30, sexta-feira. Sábado também às 18h30. E no sábado no domingo vai ser um horário especial às 19 horas, tá bom? Conto com a presença de todos vocês aqui. Muito bom a participação de vocês. As meninas que não estão lá no grupo ainda, pode entrar pelo link do meu perfil, tá bom? Lá no meu perfil tem um linkzinho, só clicar lá, ele vai direcionar vocês direto pro Telegram, tá bom? Gente, beijo no coração, obrigado pela participação de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.